quero contar aqui sobre um sonho que eu tive no dia 1º de outubro. Nessa noite, antes de dormir, eu orei a Deus e pedi para Ele que, se fosse da vontade dele, me revelar algo em sonho, não necessariamente relacionado à vida de Jesus, ao fim dos tempos. Revelações, no geral, porque a gente sabe que Deus nos revela aquilo que Ele quer, em sonhos, na palavra, em visões, né? E eu orei nesse sentido, para que, se fosse da vontade dele, me revelar algo, independente de qual área fosse, que assim eu fizesse. E aí eu dormi. E no sonho, estava eu, a minha mãe, meu marido, a minha irmã, minha avó e o meu filhinho de 1 ano e 3 meses. E aí eu lembro que a gente saía de uma porta assim para a parte de fora, a gente passava por uma porta, ia para fora, assim, e o céu tava uma cor estranha, assim, meio laranja escuro, não tinha nuvens, né? O que tinham parecia assim uma neblina. E naquele momento eu senti em mim, eu sabia que o arrebatamento estava próximo. Eu tinha esse sentimento assim pulsando dentro de mim, eu tinha certeza de que o arrebatamento estava próximo. No ar assim tinha um clima caótico, sabe? E daí eu comecei a ver pessoas correndo para lá e para cá, assim, perdidas, desesperadas, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, mas na minha mente eu tinha muito claro o que estava acontecendo. E daí, no meio dessas pessoas, assim, elas estavam em pânico, perdidas, elas não... desorientadas, essa é a palavra. Elas estavam assim desorientadas, não sabiam o que estava acontecendo. E aí eu vi uma moça no meio desse povo. Ela não estava desorientada, você via assim pelo jeito que ela se posicionava, e ela tentava explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque ela também sabia, né? E ela tentava falar, sabe quando uma pessoa assim tenta explicar, mas os outros não querem ouvir, as pessoas saem, como por exemplo pessoas na rua que estão entregando um panfleto e a gente ignora, né? Muitas vezes a gente acaba ignorando. Era exatamente assim que acontecia, né? Ela tentava ali explicar o que estava acontecendo, mas as pessoas simplesmente ignoravam e continuavam correndo desorientadas, até que surgiu perto dela a figura do anticristo, e eu sabia que era ele. Eu tinha muita clareza do que estava acontecendo, e parecia que eu estava assim, até aquele momento, só vendo as coisas acontecendo, né? Eu estava ali atuando, eu estava só vendo. Surgiu perto dela o anticristo, só que ele tinha aparência de homem, né? Uma pessoa humana, só que a feição dele era demoníaca, né? Ele tinha uma feição demoníaca, e ele se levantou perto dela e ele tentava atacá-la, ele tentava pará-la, né? Ela ali continuando, tentando explicar para as pessoas o que estava acontecendo, e ele jogava os braços assim para cima dela, tentando paralisá-la. Eu não me recordo assim muito qual foi a ordem cronológica das coisas que aconteceram no meu sonho. Isso eu sei que foi a primeira coisa, essa parte foi a primeira coisa que eu me lembro. As outras coisas que eu vou explicando agora, eu não tenho muita certeza em relação à ordem cronológica de que elas aconteceram, então eu vou só falando as cenas que eu via, né? De repente eu vi algumas bolas de fogo caindo do céu. Eu estava parada, parecia que eu estava num ponto de ônibus com a minha família, minha mãe, minha avó, minha irmã, meu marido e meu filhinho, e eu vi bolas de fogo caindo do céu. Essas bolas de fogo, elas faziam bastante barulho, mas não causavam grande destruição, tá? Eu via caindo, faziam muito barulho, mas assim, os danos não eram muito grandes, né?
E nesse momento eu lembro de virar para minha mãe e para minha irmã, que não são convertidas. Eu falei, agora vocês acreditam? Agora vocês estão vendo o que é que está acontecendo? Vocês precisam se entregar para Jesus. Vocês precisam aceitar Jesus. E aí, nesse momento, eu sabia que a gente precisava fugir, se esconder, né? Não sei porquê, mas eu tinha esse sentimento que a gente tinha que ali fugir, se esconder. E eu falava para elas, aceita enquanto tem tempo, aceita. E isso a gente andando e andando num passo apressado. Eu falei, vamos fazer uma oração agora, repete depois de mim. Sabe quando a gente está na igreja, o pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus, ó Senhor meu Deus, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. E eu começava a repetir isso para elas repetirem. Mas elas ficavam relutantes, sabe? Eu falava, aceita, porque o tempo está acabando. E eu não me lembro, mas eu acho que elas não repetiram a oração aceitando Jesus. E aí, eu lembro acho que a gente entrou por um portãozinho, assim, era uma casa, não sei, não tenho muito claro isso na minha mente. E ali tinham também muitas pessoas, a maioria delas muito desorientadas, com medo, sem saber o que estava acontecendo, mas algumas pessoas parece que elas sabiam que precisava se esconder, se abrigar de alguma coisa. Só que aí nesse momento, no meio dessas pessoas um pouco desorientadas e começando a se esconder, essas pessoas se escondendo, começou a aparecer um outro tipo de grupo de pessoas. Pessoas assim, numa atitude mais hostil, né? Pessoas que estavam ali para pegar, para prender as outras que estavam fugindo. Elas estavam subjugando os outros, elas estavam de guarda, elas estavam caçando, assim. Eu lembro de ver uma dessas pessoas, assim, com um olhar muito, muito rude, muito hostil mesmo, assim, tipo, corre que eu vou te pegar, né? Vocês têm que se esconder, né? Que se essas pessoas, é como se esses outros fossem pegos, soltos, andando assim, essas pessoas tinham essa autoridade de levar preso, levar cativo, né? E essas pessoas usavam um tipo de uniforme. Elas não estavam vestidas como as outras, elas estavam vestidas todas iguais, né? Essas pessoas que tinham essa postura de guarda, né? Elas eram guardas, elas eram vigilantes, assim, só que muito hostis. E a gente sabia que tinha que fugir dessas pessoas, tinha que se esconder delas, até que nós encontramos um lugar, parecia um apartamento bem pequenininho, que tinha várias outras pessoas. E nas conversas, né, eles falavam que a gente tinha que ficar ali, né, ficar quieto, enfim, para não ser pego. Enfim. E daí eu não me lembro bem assim o que foi, o que aconteceu, que eu me lembro de ver o meu marido colocando as coisas dentro do carro, no nosso carro, no porta-malas, né, colocando mala, enchendo assim como se a gente fosse fugir, a gente fosse sair dali. Foi isso, a gente ia fugir dessa cidade, desse local, né? Nós, né, nossa família ia fugir. Eu lembro de ver o meu marido com o porta-malas aberto e colocando as coisas ali dentro, a gente ali, né, apreensivo. Só que eu não me recordo o que exatamente aconteceu, que eles acabaram indo sem mim. A gente se perdeu, a gente se separou, a gente se afastou. Eu não me lembro qual o motivo, né? Isso não está muito claro, mas eles foram sem mim, eu fiquei para trás. Meu Deus, vocês não têm ideia assim, do vazio que ficou dentro de mim, da tristeza que eu fui tomada, assim. A minha família tá longe de mim, eu tô aqui. E aí eu voltei para aquele apartamentozinho onde estavam aquelas outras pessoas. Eu falava, gente, me ajuda, porque a minha família foi e eu estou incomunicável. A gente não conseguia se falar porque não tinha sinal de internet, não tinha telefone, não tinha nada. Então eu sabia que eu não conseguia me comunicar com a minha família.
E eu comecei a orar, eu clamava e clamava por Jesus, eu clamava, Jesus, Jesus. Eu lembro exatamente que a minha oração era diretamente para Jesus. Jesus, me ajuda a achar minha família, a gente precisa se encontrar, Jesus Cristo, me ajuda. E daí algumas coisas aconteceram, não estão muito claras na minha mente exatamente o que. Mas já chegando ao final do sonho, eu lembro que a minha família foi localizada e que a gente ia se encontrar. Eu não cheguei a vê-los, mas eu já sabia, eles já tinham sido localizados, a gente estava indo para se encontrar. E aí Deus falou comigo, no sonho eu sabia que era Deus falando comigo. Fiquem por perto, fiquem juntos, não se separem. E aí eu acordei.